Iniciando então o nosso estudo de hoje, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, no capítulo número 4, Evolução e Corpo Espiritual. Nós vamos agora para o penúltimo item, Gênese dos órgãos psicossomáticos. Nós vimos no nosso encontro anterior evolução e princípios cosmocinéticos. Aqui André Luiz já começava a elaborar um resumo do que foi visto nesse capítulo sobre a elaboração do corpo físico, do corpo espiritual, falando para nós sobre o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual, e mostra ali dos tantos e tantos séculos numerosos em que essa estrutura foi elaborada nas duas esferas diferentes da vida, e falando também sobre o grande papel dos instrutores divinos que supervisionam a evolução aqui no nosso planeta. André Luiz lembrou aqui que ele não tinha nenhuma pretensão de trazer para nós, a gênese do espírito, a origem do espírito, porque isso seria uma pretensiosa e arrogante definição do próprio Deus. E aí nós vimos lá no Livro dos Espíritos a resposta dos instrutores espirituais, dizendo que as informações de quando começou a criação, como isso foi criado, como nós fomos criados, Brasil, eu não diria quase, eu diria indefinível, pelo menos na nossa condição, porque estarmos aqui no mundo material e tentarmos imaginar aquilo que é imaterial é muito difícil para nós. Tanto assim que a nossa ciência, que é fundamental, que tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento, ela foca principalmente naquilo que é palpável, aquilo que é possível ser compreendido para nós, e até mesmo aquilo que ainda não é tão palpável assim pode ficar no campo teórico, mas aquilo que remonta ao mundo espiritual, para nós é apenas teoria, é apenas fé. E a doutrina, pelo menos, ela tem esse papel, esse propósito de trazer para nós essas orientações a respeito da vida real no plano espiritual e todo o percurso que nós percorremos para chegarmos nessa condição atual. Então, o que o Espiritismo traz para nós é a possibilidade de investigarmos a vida por esse aspecto espiritual, mas não significa que as respostas cheguem para nós com tanta facilidade como nós imaginamos. Porque, como eu sempre falo para vocês, uma expressão que é bastante real, o mundo espiritual para nós ele é abstrato, embora tenha ali faces que sejam para nós até racionais. Nós somos capazes de racionalizar, de raciocinar sobre as informações que são passadas para nós. Mas ainda assim, seria mais ou menos como se nós estudássemos uma fórmula matemática sem saber para que ela serve. No caso, nós estudamos o mundo espiritual a partir dessa visão, mas nós não conseguimos apreender tudo aquilo que faz parte dessa realidade. Isso só será possível quando nós estivermos no mundo espiritual, e mais do que isso, quando nós estivermos bem desenvolvidos no mundo espiritual, porque aí então nós conseguiremos compreender, olhar as coisas, avaliar, compreender de que forma que tudo isso funciona e que tudo isso foi construído, Pois é, imaginário, Então as teorias que vão chegando para nós somos capazes de conversar, de debater, de tentar analisar tudo isso, mas nós ficamos fechados ainda dentro daquela caixinha, que faz parte do mundo material. Nós não somos capazes ainda de olhar para fora dessa caixinha. Então já é um começo. Se nós olharmos aqui para o mundo hoje, em que as pessoas simplesmente ignoram o mundo espiritual, ou mesmo aceitando o mundo espiritual, aceita de uma forma muitas vezes fantasiosa, bastante limitada, simplesmente dizendo, olha, eu acredito que existe vida depois da morte, ou eu acredito nos espíritos. Acreditar na vida depois da morte do corpo físico
e acreditar na existência dos espíritos é muito diferente do que você entender quando os espíritos foram criados, qual é a sua essência, qual é a sua estrutura, quais as leis que regem a sua evolução. Olha a diferença entre você dizer eu acredito e saber como funciona, né? Fazendo um paralelo bastante simples, mas que dá uma ideia para nós, é dizermos, por exemplo, assim, eu acredito que existe vida no universo além da Terra. Tá, você acreditar que existe vida além da a vida extraterrestre é uma coisa, você saber como é essa vida é outra completamente diferente. Saber quais são os planetas que são habitados, de que modo que a vida se desenvolve nesses planetas, quem são esses seres, quando eles foram formados, qual é a sua constituição física, de que modo, qual é a dinâmica social, científica, filosófica, até mesmo espiritual desses seres, né? Olha só a diferença entre você simplesmente acreditar em vida fora do planeta e você estudar tudo aquilo que acontece dentro dessa, com essas vidas, né? No nosso caso é a mesma coisa, você acreditar que o espírito sobrevive à morte do corpo físico é muito diferente do que você conhecer como os espíritos vivem, do que eles são formados e tudo mais. Então, assim, pelo menos nesse campo a doutrina espírita nos proporciona essa oportunidade de raciocinarmos em cima dessas ideias. Por isso que a fé raciocinada não é apenas dizer que existe vida além da morte física, além da vida aqui no mundo material, mas nós tentarmos entender como essa vida funciona através de uma lógica, entender que o espírito, no mundo espiritual, ele traz ali valores bastante semelhantes ao que ele tinha aqui no mundo físico, que a sua vida no mundo espiritual é uma consequência direta daquilo que ele viveu aqui no mundo físico, e tudo isso Kardec procurou trabalhar quando elaborando as bases da doutrina espírita, né, trazendo para nós os livros da codificação, com todas aquelas perguntas do Livro dos Espíritos, né. O Livro dos Médiuns, a gente coloca ele um pouco de lado quando se fala nesse processo de evolução, porque o Livro dos Médiuns fala para nós sobre a mediunidade, né, que é a capacidade que nós temos de interagir com o mundo espiritual. Mas quando nós falamos em termos de evolução, aí nós falaremos do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, falaremos do livro A Gênese e falaremos do livro Céu e Inferno. Talvez esses três livros, né, nós podemos dizer que esses três livros são ali os mais importantes nessa linha de raciocínio da evolução do espírito, né? Agora, quando nós falamos sobre os valores do espírito, aí o Evangelho é ali o principal. Quando nós falamos dos recursos de comunicação com o mundo espiritual, da faculdade de comunicação, é o Livro dos Médiuns. Mas falar em evolução, nós falaremos desses três livros que são mais, desses dois em especial, o Livro dos Espíritos e a Gênese, que são livros mais científicos, e o livro O Céu e o Inferno, que mostra para nós, principalmente ali na segunda parte das entrevistas, fala para nós sobre de que forma que os espíritos vivem. Então não basta você acreditar que existe vida depois da morte. É importante você saber como é essa vida. E aí então nós fazemos todas essas perguntas, né, relacionadas com a existência no mundo espiritual. Aqui então, avançando um pouco mais, Kardec finaliza esse capítulo, esse item que nós lemos, dizendo para nós: o veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma das experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Esse veículo do espírito aqui que ele fala é o perispírito, né, o corpo psicossomático. Nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para firmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Então, isso que nós estudamos no nosso encontro anterior. Vem agora aqui um próximo item, a gênese dos órgãos psicossomáticos. Então, lembrando, quando nós falamos em psicossoma, nós estamos falando de perispírito. Essa expressão que André Luiz tem utilizado para nós aqui, né? Então, a gênese dos órgãos psicossomáticos. Então, traduzindo esse título,
ele fala sobre a origem da formação dos órgãos psicossomáticos. Aqui nós entramos numa área um tanto confusa para nós, né? Porque, beleza, imaginário, bom trabalho. Porque quando nós falamos da formação desses órgãos, nós precisamos entender exatamente qual é a sua natureza, o que são exatamente esses órgãos. Nós estudamos sobre centros de força, nós falamos sobre o duplo etéreo, né, que seria esse corpo psicossomático, que é bastante semelhante em sua anatomia, digamos assim, se comparado com o nosso corpo físico, porém ele traz ali obviamente muitas diferenças, porque o nosso corpo ele é um corpo biológico dentro da vida material. Agora, no mundo espiritual também existe vida, porém a vida numa estrutura que nós não conseguimos compreender. É aí que vem para nós esse grande enigma que vai aparecendo. Como é essa vida? Porque é muito comum quando nós falamos assim, vida no mundo material. Você tem o corpo biológico, você tem as células, você tem o princípio vital. Até aí tudo certo, nós já estudamos bastante sobre isso. Quando vai para o mundo espiritual, nós resumimos em pensamento, fluidos e energia. Apenas isso. Então é como se nós pensássemos assim, mas existe vida no mundo espiritual? A gente vai dizer, não, vida como acontece com a nossa, não. Mas o espírito pensa e ele tem um corpo fluídico. Mas o que é essa vida no mundo espiritual exatamente? Então, quando nós falamos desse corpo do perispírito, que ele traz ali os seus centros de força, que André Luiz comenta sobre células no mundo espiritual, naturalmente não são as mesmas células que nós temos aqui com a estrutura biológica que nós temos no mundo material. Mas no mundo espiritual a estrutura é diferente. Mas ela existe, esse que é o detalhe. Não são simplesmente fluidos que o pensamento vem, agrega, forma aquela massa que ele é capaz de condensar e tudo bem. Mas e o resto? Como é que funciona tudo isso? O funcionamento desses órgãos e tudo mais, né, dessas células. E aí, nesse caso, então, a gente acaba ficando limitado porque nós simplesmente não conseguimos compreender. Mas aqui André Luiz ele coloca, né, a gênese dos órgãos psicossomáticos. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Vamos então aqui à interpretação. Quando ele fala então, o órgão espiritual e consequentemente do corpo físico. Se o nosso corpo físico tem aqui os seus órgãos que se desenvolveram, André Luiz apresenta para nós aqui então que esses órgãos começaram no seu desenvolvimento no corpo perispiritual, que veio através daquele tempo incontável para nós, de um tempo imemoriável, em que o processo evolutivo foi se fazendo presente, desde aquele princípio inteligente na sua condição mais simples, até chegar na condição mais complexa, que é essa que nós temos hoje. Então, nós lembramos que quando nós falamos, por exemplo, de um ser vivo aqui no mundo material, na sua condição mais primitiva, ele tem um princípio inteligente, ainda que seja de uma forma bastante rudimentar. Então nós vemos que essa estrutura que nós temos hoje, o desenvolvimento dos nossos órgãos, o desenvolvimento dos nossos sistemas, como um todo, né, o desenvolvimento do nosso corpo, ele não começou biologicamente e depois ele afetou o espírito no seu desenvolvimento. Foi o contrário, houve o desenvolvimento espiritual e o corpo físico foi acompanhando esse desenvolvimento. Portanto, esse processo evolutivo ele afetou o princípio inteligente, que por sua vez moldou a estrutura material que nós utilizamos. Então, quando nós falamos do nosso corpo com todos os seus órgãos, né, com órgãos da respiração, órgãos da circulação, órgãos da digestão, sistema nervoso, sistema estrutural como um todo, com músculos e tendões e ossos e tal, tudo isso, esse processo, começa espiritualmente. E aí que vem para nós a grande dificuldade,
porque vai dar a entender que o corpo espiritual tem a mesma estrutura anatômica que o corpo físico, dá a entender, só que na verdade é assim conforme eles colocam para nós. Só que, claro, o funcionamento, por exemplo, do coração, que tem ali, né, todo o circuito elétrico que faz com que haja as contrações, a sua estrutura celular e tudo mais. No caso, respiração, onde nós temos os nossos pulmões com toda a sua estrutura de respiração, troca gasosa, funcionamento muscular para que ele possa ali fazer essa inspiração e essa expiração. Tudo isso começa exatamente no espírito, no perispírito. Só que a forma como isso acontece é diferente daquela que acontece aqui no nosso corpo físico. Porque aqui a estrutura é diferente, portanto você tem um funcionamento diferente. No mundo espiritual você tem uma anatomia semelhante, mas a forma como ele trabalha é diferente. Isso que nós temos essa grande dificuldade, principalmente agora que nós vemos através de uma comunicação mais massiva dos espíritos, falando para nós sobre os tratamentos espirituais, falando sobre as cirurgias. Quando então nós temos ali os espíritos interferindo no perispírito para poder levar um tratamento, uma cura, né, ou pelo menos ali um tratamento que seja efetivo para o corpo material, começa trabalhando exatamente no perispírito. E aí então nós temos aquele que talvez seja ali o que traz para nós com maior clareza e maior profundidade essas informações que André Luiz, dentro da doutrina espírita, ou dentro, não da doutrina espírita, né, mas dentro do movimento espírita, nós temos ali aqueles grandes debates, né, que André Luiz é aceito por um grupo, mas é rejeitado por outro, que nós temos ali Kardec que não trouxe as informações completas nesse sentido, mas temos outros espíritos que trazem e não são aceitos. Então, dentro do movimento espírita, nós ficamos debatendo exatamente qual é essa realidade do mundo espiritual. Se é exatamente assim como os espíritos relatam para nós, ou se é de uma outra forma. Será que nós não temos necessidade de explorar esse campo, ou esse campo é uma necessidade para ser explorado? Nós aqui pelo menos temos como filosofia aceitar essas obras por serem bastante informativas e ilustrativas, e vamos também aqui pelo menos ampliando um pouco mais, se não o nosso conhecimento, pelo menos a vontade de compreender um pouco mais sobre esses temas que são apresentados. Mesmo que não sejam essas as respostas que vão elucidar esse mistério para nós, pelo menos as perguntas já foram feitas. Do que é formado o perispírito, como ele funciona, qual é a sua estrutura, que centros de força são esses. A gente lembra, por exemplo, que quando André Luiz falava sobre aquele cordão prateado, que quando o espírito emancipava, né, você era capaz de verificar se o espírito estava encarnado ou desencarnado por esse cordão. E de repente nas obras de Kardec nós vimos ali falando sobre esse cordão. Ele mesmo faz esse relato daquilo que os espíritos apresentam. E aí André Luiz fala desses órgãos do corpo psicossomático, ou seja, esses órgãos do perispírito. E aí nós começamos então a ver através dos relatos de cirurgias espirituais, dos trabalhos de passes sendo feitos nesses centros vitais, né, nesses centros de força e tudo mais. Então nós vemos que o perispírito não é simplesmente uma junção de fluidos que o espírito, através de uma concentração mental que vai se desenvolvendo com o passar do tempo, ele forma então ali e traz aquele molde como ele pode se apresentar. Então o perispírito não é apenas ali aquele elemento plástico que o espírito então mentaliza e dá o formato que ele quer. Na verdade, o perispírito vai muito além disso. Ele traz uma responsabilidade direta com a formação do corpo físico e inclusive na conexão entre os órgãos. Só que se você pegar, por exemplo, o fígado no perispírito e o fígado no corpo físico, havendo essa correspondência entre esses dois órgãos, um funciona de um jeito e o outro funciona de outro. Mas o funcionamento daquele que se encontra no perispírito atua diretamente no funcionamento biológico do nosso corpo físico. Então é aí que vem a grande dúvida de nós estudarmos. E aí então nós percebemos que, por exemplo, essa revelação, que nós consideramos como uma revelação, né, que André Luiz apresenta para nós aqui nessa obra, ela é muito superficial. Não dá para a gente dizer, por exemplo, sobre esses órgãos psicossomáticos apenas em 3, 4 parágrafos.
Porque é o que ele trouxe, foi uma mensagem que trouxe para nós essa ideia e tudo mais, e que simplesmente já resolvemos todos os problemas. Todos os mistérios foram solucionados. Da mesma forma que nós não podemos pegar, por exemplo, os livros que são a base da codificação espírita e dizer para nós que todos os mistérios do universo foram resolvidos. Porque, na verdade, essas revelações que foram trazidas para nós, elas vieram num grau de compreensão para que nós, encarnados, possamos alcançar. Mas, certamente, quando nós falamos ali das profundezas do universo, de outras leis que nós ainda não compreendemos, falarmos sobre as diversas faixas evolutivas muito acima da nossa, nós simplesmente não sabemos. Imaginar, por exemplo, que basta ler no Perispi, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos ali os mundos, há muitas moradas na casa de meu pai, naquela passagem do Evangelho. E aí então nós falamos que existem os mundos angelicais, os mundos dos espíritos felizes. O fato de mencionar a existência desses mundos não quer dizer que nós saibamos como eles funcionam. Dizer que os espíritos puros existem, quem são esses espíritos puros? Quais são as suas atribuições? Quais são as suas capacidades? Qual é a compreensão, o conhecimento que eles possuem? Então nós temos essa pretensão. Não, eu sei que tem espíritos puros e está resolvido. Como se a gente soubesse quem são esses espíritos puros, onde eles vivem, o que eles fazem. Então nós vemos assim que são pinceladas que vão sendo apresentadas para nós para ajudar na nossa compreensão, mas a tendência é fazer com que essas informações sejam cada vez mais aprofundadas conforme a nossa capacidade de explorar esses assuntos comecem a se desenvolver. Nós precisaríamos, por exemplo, só para estudar essa evolução em dois mundos, de uma comissão de grandes estudiosos da doutrina espírita que têm conhecimento não apenas doutrinário, mas também relacionados, nesse caso inicial que nós estamos estudando agora, com a parte médica, com a parte da biologia e tudo mais. Porque não basta apenas nós nos juntarmos aqui para falarmos de elementos do corpo físico como se nós pesquisássemos na internet. Aliás, eu me lembro de um artigo muito interessante que saiu, que disse assim para nós que depois do surgimento e da proliferação da internet, com buscadores e tudo mais, nós temos a sensação de sermos mais inteligentes. Porque quando você tem uma dúvida, você corre no Google, encontra a resposta e você fala como se você tivesse conhecimento sobre aquilo. Então, ao estudarmos um livro como esse, temos um glossário do lado, temos a internet do nosso lado, não significa que nós conhecemos realmente o que eles estão falando. Porque aquilo que nós pesquisamos hoje, na semana que vem a gente nem lembra mais o que é. Porque é assim que funciona, mas pelo menos a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio, o que é mais importante. Né? Então, aqui nesse caso, deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, quando Chico recebeu André Luiz, ele teve que engolir sapo, né? Foi preciso que a Federação Paulista entrasse em sua defesa. Né? Foi realmente bastante difícil, né, Brás? Porque quando André Luiz começou a trazer as informações nessa coleção que nós estudamos, né, chamada A Vida no Mundo Espiritual, isso trouxe para nós uma divergência muito grande no movimento espírita. Que quando nós falamos em movimento, é importante nós classificarmos ali que o movimento é formado por indivíduos, por espíritas. E os espíritas somos seres humanos. E sendo seres humanos, nós temos as nossas próprias crenças, nós temos os nossos valores, nós temos o nosso grau de compreensão, temos as nossas ideologias, que é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque ideologia significa eu interpreto a doutrina espírita do meu jeito. Esse é o meu ideal. E vocês têm o de vocês, e cada um tem o outro. E quando nós falamos entre o debate entre seres humanos, aí nós vemos ali o que acontece, né? O mundo vive em constante conflito exatamente porque nós temos essas diferenças de opiniões, né? Imaginário colocou, né? Quanto mais conhecimento, mais questionamento, portanto, menos conhecimento. Pois é. Mas eu sempre penso assim, Imaginário, que se nós estudamos alguma coisa e dessa coisa estudada surgiram novas perguntas, significa que isso valeu a pena. Porque quando nós não tivermos mais perguntas para fazer, significa que nós não temos mais interesse nenhum em aprender.
Então são sempre provocações, estímulos que vão surgindo e a gente vai querendo buscar cada vez mais, ainda que seja confuso para nós, mas nós pelo menos saímos daquela posição estagnada de achar que tudo estava resolvido. Não preciso aprender mais nada, que já está tudo certo. E aí então a gente começa a estudar, de uma resposta surgem mais 10 perguntas. E aí então as coisas vão se multiplicando exponencialmente e a gente acha que a nossa cabeça vai explodir, né? Mas não vai. Mas isso é importante porque nós somos estimulados a buscar o conhecimento. O conhecimento é permanente, é constante, é crescente, e assim a gente vai acompanhando. Principalmente para nós, porque esse campo que nós estamos falando do mundo espiritual é um campo completamente novo. A ciência material ela evolui constantemente, mas a ciência a respeito do mundo espiritual, a fé continua sendo cega na maior parte dos crentes, dos espiritualistas do mundo espiritual. A gente pode dizer sem nenhuma pretensão que a doutrina espírita é a única que se debruça sobre isso, estudarmos esses detalhes, nenhuma outra filosofia faz isso. Procure estudar sobre a felicidade ou infelicidade, o que é algo positivo, mas a vida no mundo espiritual ela não se resume a isso. Ela se resume na estrutura, ela se resume em muita coisa. Resumo não, se expande cada vez mais em muitos outros pontos. Quanto mais cega a fé, mais amolada a faca é. Pois é, e a guerra fica cada vez mais acirrada. A Angelina colocou para nós aqui, nós que trabalhamos a fluidoterapia, às vezes é mostrado o corpo fluídico com pontos escuros, onde acontecem lesões. Isso também é outro ponto, Angelina, porque quando nós falamos sobre esse tema que André Luiz apresenta para nós sobre o nosso corpo físico, a estrutura do nosso corpo físico, vem também uma outra área de conhecimento que é a aplicação desse conhecimento. Então é uma troca de serviços, digamos assim, ou de informações. Você aprende sobre a estrutura do perispírito e através dessa compreensão você consegue aplicar a fluidoterapia. Não dá para você estudar a fluidoterapia sem estudar o perispírito, mas não o perispírito no sentido fluídico. O perispírito no seu verdadeiro sentido, na sua estrutura, como André Luiz apresenta para nós. Você vai aplicar um passe, por exemplo, num centro de força, você está afetando órgãos no corpo perispiritual. E mais uma vez a gente usa a palavra órgão, não no sentido biológico como o nosso, mas o órgão numa estrutura fluídica que tem uma relação direta com o órgão. Então quando nós tivermos um conhecimento amplo, aí sim o trabalho feito aqui no mundo físico será efetivo. Pensarmos na própria prece, por exemplo. O que é a prece? É você mentalizar alguma coisa, essa mentalização mobiliza energias, mobiliza esses fluidos e tudo mais. Quando nós tivermos esse conhecimento, o sentido de prece vai se transformar completamente. O Flávio colocou em cima que estamos iniciando na doutrina, De fato, o que move a evolução são as dúvidas, Estava iniciando, tá certo, E de fato é assim. Quanto mais dúvida nós tivermos, mais nós evoluímos também. Bom dia, professor. Angelino colocou, não é sempre, mas quando há necessidade, falando em cima sobre a parte dos fluidos, das lesões, porque é importante isso. Essas lesões no perispírito mostram também que o perispírito sofre essas lesões a partir daquilo que acontece aqui no mundo físico. Ou vice-versa, o perispírito lesado afeta a estrutura física, ou a estrutura física afeta o perispírito. Algo curioso, por exemplo, só para a gente poder brincar um pouco com a nossa imaginação, mostra, por exemplo, quando alguém faz ali nós vamos inclusive ver um pouco mais para frente aqui no próprio Evolução em Dois Mundos, quando alguém faz uma cirurgia tirando, por exemplo, uma parte do corpo físico. No caso de uma amputação, de uma cirurgia que você vai tirar, por exemplo, ali a sua vesícula, ou faz a retirada de um outro órgão que esteja lesionado, como fica o perispírito nisso tudo? De que forma que o perispírito reage? Então, é comum dizer, por exemplo, no caso de amputação de um membro, no caso o indivíduo teve ali uma lesão e teve que amputar a perna, perispiritualmente essa perna continua existindo. Mas de que modo que o pensamento do indivíduo vai trabalhando essa perna? Porque a gente lembra que você tirar um pedaço do corpo,
o perispírito continua, mas a mente que vai influenciar nessa estrutura que é tão plástica, tão flexível em termos de energias, né? O condicionamento do indivíduo vai fazendo com que aquela perna que ele tinha perispiritualmente vai deixando de existir. Porque se o perispírito é uma resposta do pensamento, e no meu pensamento isso altera, pois é, essa parte do membro fantasma, Osmar, ela é bastante enigmática para nós, se isso é só psiquismo, se isso é só energia. Para a medicina material, para a nossa medicina terrena, vai dizer, não, isso aí é só um reflexo da mente, é porque ele acha que tem, é o psiquismo dele. Mas quando nós entramos na medicina espiritual, já muda completamente, a gente está falando de uma estrutura real. E aí a gente lembra, né, quando nós estudamos o Memórias de um Suicida, quando Camilo relatava um dos colegas, né, que era também ali paciente do Hospital Maria de Nazaré, que ele assassinou a esposa através, né, de uma esganadura, né, do enforcamento, e depois ele cometeu suicídio. Isso trouxe para ele uma culpa tão grande que no mundo espiritual as mãos dele tinham desaparecido. Porque ele se sentia tão culpado, porque as mãos foram ali a sua arma do assassinato, do crime que ele cometeu, que acabou, a culpa fez com que ela atrofiasse. E isso faria com que ele reencarnasse também com essa deficiência física sem as mãos. Então, olha quanta coisa a gente vai trabalhando, a gente vai brincando com essas ideias em torno dessa base que nós estudamos agora. Foi comentado, por exemplo, né, no caso, por exemplo, de uma mulher que cometeu o aborto, né? Tá, vai com Deus, Marginal. Bom trabalho, boa semana. A gente vê assim que uma mulher comete o aborto, esse aborto gerou uma hemorragia, ela teve que fazer uma cirurgia que ela perdeu o útero. Como acontece no perispírito? No perispírito ela também fica sem esse útero? Então, são essas perguntas que vão surgindo a partir dessa base de conhecimento que André Luiz vai trazendo para nós. Então, mostra que nós temos assim, o livro foi apresentado, o índice foi apresentado. Agora, nós nos aprofundarmos em cada capítulo desse livro é muito diferente. Isso no sentido genérico que eu estou trazendo para vocês, né? O Hermes colocou lá em cima, né, estudando os fluidos em A Gênese, temos uma boa compreensão desse assunto, mas ainda é muito pouco, Hermes, né? O que eu estou comentando com eles é que o perispírito ele não é apenas fluido, ele tem órgãos, ele tem funcionamento, ele tem centros de força, e é isso que nós temos uma grande dificuldade de compreender por falta de informações. Porque essas informações que nós temos dá essa sensação de que nós já desvendamos os mistérios do perispírito. E na verdade nós só abrimos a capa. Falta o resto do livro ainda, né? O Braço colocou, né? Se eu fosse dar um passe em alguém hoje, não teria vergonha de fazer com um raminho, por conhecer um pouco as energias das plantas. Também é uma outra área de mistério, a energia dos minerais, enfim, muita coisa para nós aprendermos. Deixa eu ver aqui, o Osmar colocou, né, que o momento é que o membro recém-amputado continua registrando no córtex cerebral. Pois é, essa parte física, né, a medicina fala para nós, né, sobre as inervações que são estimuladas, o córtex cerebral que ainda mantém a existência, entre aspas, desse membro e tudo mais. Mas aí nós saímos da matéria física e vamos para o mundo espiritual, vendo ali o perispírito, por exemplo, a forma como ele atua, né, sobre o corpo físico e também sobre a mente do espírito. Então, temos ali vários assuntos interligados e nós conhecemos apenas uma pequena parte deles, né? A outra parte ainda se torna para nós um grande mistério. Vamos em frente aqui. Isso é só o primeiro parágrafo que eu li aqui, hein? Vamos lá. Então ele coloca para nós, né, que todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então, a necessidade do campo mental e seu condicionamento, a gente lembra que esse condicionamento ele foi se desenvolvendo com o passar do tempo,
E quando nós falamos o passar do tempo, é o passar de muito, mas muito tempo, milhares de anos. Ou até milhões de anos, podemos dizer. Porque, como nós vimos assim, há milhões de anos surgiu a vida. E essa vida foi se desenvolvendo gradualmente porque o princípio espiritual foi se desenvolvendo. Começou com uma estrutura celular, depois ele foi se desenvolvendo no seu sistema reprodutivo, a sua estrutura anatômica também foi se tornando cada vez mais complexa, com o desenvolvimento de órgãos, de sistemas, até chegar nesse estado mais complexo que nós temos hoje. Isso tudo fez com que o campo mental se desenvolvesse. A gente lembra que não foi a matéria que influenciou a mente, foi a mente que influenciou a matéria. E esse condicionamento, que significa estarmos condicionados, tão acostumados, digamos assim, a pensar nesse assunto durante tanto tempo, que o nosso corpo físico foi assimilando essa nova forma, assim como também o corpo espiritual. E isso tudo fez com que houvesse, então, essa exteriorização no meio terrestre. Observem, o perispírito se formou, a mente se condicionou, o corpo espiritual, que nesse caso é o perispírito, assumiu essa nova forma, e o corpo físico é a exteriorização do corpo terrestre, no meio terrestre. Então, essa matéria que nós vemos hoje do nosso corpo, nada mais é do que a mente exteriorizando a forma que ela se condicionou. E ele coloca para nós, bem interessante aqui embaixo. É assim que o tato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares, em seus impulsos ameboides. Então começa por aí, o tato nasceu na formação dessa estrutura. Depois ele coloca ainda que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados mononucleares expostos ao clarão solar. E aí então eu me lembro de um texto que eu li há muito tempo, que falava dessa parte do desenvolvimento do corpo físico. E aí o estudo era como a visão começou, onde a luz começou a estimular aqueles seres primitivos. E aí mostrava que aqueles seres, por exemplo, que naturalmente buscavam a luz. Então eles saíam do escuro onde eles viviam e buscavam um ambiente mais claro. Ou aqueles seres que estavam no ambiente claro e buscavam um ambiente escuro. Então essa fotossensibilidade, ela teve um início para chegar na visão que nós temos hoje. Essa estrutura que nós temos, essa estrutura óptica que nós temos, que nos permite definir formas, definir cores, assimilar frequências de luz, e através disso permitir que nós interajamos com o mundo material. Então, se no tato nós tivemos ali os primeiros estímulos desenvolvendo esses terminais nervosos na ponta dos nossos dedos, né, que traz ali uma sensibilidade grande na nossa pele como um todo, de você sentir uma coceira, uma coisa incomodando no nada, na batata da perna, e perceber que essa pequena coceirinha, que eu já sei que vocês estão sentindo agora, chegou ali, aquele estímulo que vai para o nosso cérebro e dá aquela resposta, e depois nós temos aquela vontade de coçar. Olha só que coisa interessante, que para nós é algo tão simples, algo tão comum, mas que, se nós lembrarmos como tudo isso começou, como foram os primeiros estímulos naqueles princípios inteligentes para chegar até aqui, nós veremos então todo o caminho percorrido. Antes de ontem, visitando ali um canal de entomologia, né, estudo dos insetos e outros seres menores também, eu vi a foto de uma pulga. Não essa foto que a gente costuma ver grande, uma foto microscópica, que mostrava assim detalhes do desenho dela. E não é que a pulga tinha aqueles dois olhinhos, aquelas duas bolinhas ali que formavam o olho? Que a gente fica pensando, né? Tá, eu sei que a pulga é chata porque ela dá aquelas picadas incômodas, né? Mas quando a gente começa a olhar detalhadamente, a gente vê, poxa vida, uma pulga tem olhos. A gente olha para um pernilongo, ele tem olhos.
para chegar nos olhos que nós temos hoje. Mas como isso tudo começou? Exatamente com o desenvolvimento dessa fotossensibilidade, nesses seres monocelulares que foram expostos ao clarão solar. O olfato começou nos animais aquáticos, de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que evolviam. Então imaginarmos esses seres aquáticos, né, que através desse olfato que foi colocado, né, mas eles eram capazes de perceber as substâncias que tinham naquela água. A gente lembra, por exemplo, que o tubarão, conforme os biólogos marinhos estudam, né, eles são capazes de sentir o cheiro do sangue a quilômetros. Então a água transmite para eles esse olfato. Não é o mesmo olfato que nós temos, que nós percebemos das partículas que são suspensas no ar. Mas nesse caso é o olfato que começa na água. E começou também por esses seres que foram excitados desde o início. E ele coloca que o gosto, o paladar aqui no caso, surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. Ou seja, né, chamadas plantas carnívoras. E que as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Ou seja, a epiderme, né, partes dessas estruturas eram sensíveis como se fossem ali os princípios das zonas erógenas. Começaram também lá naquela parte inicial, naquela parte mais simples de tudo. E é bastante curioso nós observarmos que hoje as ciências até são capazes de fazer essas pesquisas. De você saber, por exemplo, se um determinado ser microscópico é fotossensível ou não, basta você jogar um foco de luz em cima dele que ele vai ter uma resposta. Mas analisarmos isso de uma perspectiva espiritual mostra para nós que o fato de você estimular um ser com a luz e esperar que ele reaja não é o suficiente para você dizer que entendeu tudo sobre a estrutura daquele ser nesse campo, né, nesse sentido que ele vem desenvolvendo, dos 5 sentidos que nós temos, né, nesse sentido. E aí nós podemos até entrar também nesse 6º sentido, que é exatamente essa capacidade extrasensorial que nós temos, né, de perceber o mundo espiritual. Quando ela começa exatamente? Aí nós sabemos que a mediunidade ali é a expressão mais clara que nós temos, né, e ela se apresenta de uma forma mais ostensiva de você perceber o mundo espiritual. Os médiuns sensitivos, aqueles que trazem ali a vidência, a audiência, até mesmo a capacidade de comunicação. Mas se nós pegarmos até mesmo a mediunidade, porque nós estamos falando de sentidos orgânicos, mas vamos falar assim para a gente poder fazer uma comparação desse sentido sensorial, desse extrasensorial principalmente. A mediunidade hoje ela se mostra ostensiva, ela é estudada, ela é percebida. Vocês que trazem a mediunidade ostensiva percebem ali as reações que acontecem em volta a partir, né, da presença de espíritos, de energias em torno de vocês. Mas vamos voltar no tempo. Onde exatamente começa essa percepção da mediunidade, essa percepção extrasensorial nos seres inferiores? Aí nós vamos entrar naquela história, né? Os animais são médiums, os animais são capazes de perceber o mundo espiritual. Aí nós já vimos ali vários relatos, né, que costumam ser, porque isso não foi experimentado, diferente do que acontece, por exemplo, com a mediunidade, onde nós pegamos ali os médiums, fazemos experiências, né, experiências não apenas biológicas, né, como estudo da glândula pineal, como qual região do cérebro reage diante de um estímulo mediúnico,
um exame de imagem para ver exatamente de que forma que isso reage, o corpo físico. Nós temos várias experiências falando sobre isso, né? Lembra, né, Dr. Sérgio Felipe aqui em São Paulo, ele fez ali experiências de um médium em estado de transe, fez ali a avaliação cardiológica, com eletrocardiograma, eletroencefalograma, exames bioquímicos, né, para saber se o corpo físico mostra se as substâncias do sangue, por exemplo, se tem alguma reação no corpo físico que mostre que sofre uma alteração pelo fato dele estar em transe mediúnico. Então tudo isso é estudado. Mas no caso dos animais, exatamente o que eu queria colocar para vocês aqui agora, que tanto do Osmar como o Dudu colocou agora, que eles são sensíveis, mas nós não temos nenhuma experiência concreta que mostre isso. Qual é o animal mais sensível? Por que um animal é mais sensível que o outro? Será que os cães, no caso, Osmar, os cães são bastante sensíveis? A pergunta é, todos os cães são sensíveis? Ou nós temos um tipo de um animal que traz ali uma sensibilidade maior do que a outra? Qual animal traz uma percepção maior? Eu me lembro de um livro que eu li, que não era livro espírita, era espiritualista, mas ele falava sobre um cavalo que caminhava numa estrada junto ali com um cavaleiro, e de repente ele deu uma freada brusca. E aí então não sabia o que era, e na verdade o livro relatava que eram espíritos que estavam ali na frente do animal e ele percebeu. Isso não é um fato, só estou relatando para vocês uma situação que é possível. Mas a pergunta é, quais são os animais mais sensíveis? O cavalo tem sensibilidade? Tudo bem. O cachorro também tem? Muitas histórias. O gato também tem? Tem. Inclusive, Chaconete, só para lembrar, nesse fim de semana eu assisti talvez pela 50ª vez o filme Ghost, e aí mostrava exatamente aquele momento em que o desencarnado Sam encarava o gato e o gato deu um pulo, né? Pois é. Mas muito bem, o gato tem sensibilidade também. E o rato tem? Uma cobra? Um sapo? Um inseto? E aí a gente vai voltando nessa estrutura desses animais e a gente cai nessa mesma pergunta. Onde essa sensibilidade começa a se desenvolver? Onde ela acontece de uma forma rudimentar? Porque se nós temos seres mononucleares, monocelulares, que começam a sentir a sensibilidade da luz, qual é a espécie, em que momento acontece o desenvolvimento, o início do desenvolvimento da sensibilidade dessa percepção extrasensorial? Vocês percebem, né, que basta a gente começar a colocar essas provocações, essas perguntas, que a gente vai voltando no tempo e percebendo que as coisas não surgiram prontas. Elas passaram por um processo de evolução, de desenvolvimento. Será que um peixe, por exemplo, é sensível extrasensorialmente? E aí vemos ali várias situações. São perguntas válidas e perguntas importantes para a gente perceber que tudo isso tem realmente um sentido, né? O Braço colocou, já levei muitos tombos dos cavalos refugando por nada, né? Também é a mesma coisa, né? Então, é a pergunta que nós fazemos, né? Como tudo isso começa e o que causa tudo isso? E aí, nesse caso, seria bastante interessante nós evocarmos, né, os nossos veterinários espíritas, né, zootecnistas espíritas, para fazer essa experiência, não apenas sobre o princípio inteligente na condição animal, mas também as suas percepções, o estudo do perispírito. Olha quantas áreas estão aí abertas para serem exploradas, né? Bom dia, Sonja. Vamos lá, avançando, pessoal. O André colocou, estou me sentindo na área científica de uma nave espacial, difícil acompanhar. Mas é assim, André, a gente vê assim que, como eu coloquei para vocês, você pode até não compreender, mas só o fato de você perceber que existe esse campo a ser explorado, esse é o grande aprendizado para nós. Porque depois, com o passar do tempo, a gente lembra que cada um vai ter o seu próprio interesse. Só para a gente provocar um pouco mais, imagina alguém que é botânico, por exemplo. O indivíduo é engenheiro florestal, é um botânico, ele adora plantas, adora isso, e ele quer estudar o aspecto espiritual das plantas. E aí então a gente começa, bom, o princípio vital a gente sabe que existe e tudo mais, mas o que há além disso?
também é um outro campo a ser explorado. Um geólogo que gosta de estudar sobre minerais, de que modo que é possível estudar essas energias dos minerais? E aí, são todos os campos que nós temos hoje de estudos, aqui do mundo material, que nós podemos transferir também para o mundo espiritual. Alguns campos muito mais ricos do que outros, né? Principalmente quando começa a adentrar no campo moral também, e nesse caso nós vamos já chegar aqui na condição humana, mas mesmo assim a pergunta fica, onde que o senso moral começa a se desenvolver? Em que espécie? Será que os animais têm algum senso moral? Aquele animal que sente culpa, que sente remorso, onde isso começa exatamente? São essas questões que ficam no ar para a gente poder explorar. Entrando aqui no nosso próximo item, né, porque ele falava aqui embaixo, só para a gente lembrar, aqui no último trecho, que até mesmo a parte do sexo começa também a se desenvolver. Essa parte de atração, essa parte mais erógena, né, que mostra ali o estímulo à reprodução, mas também a questão do prazer do sexo, né? Os animais têm ali, por exemplo, né, o cio dos animais, que já começam a mostrar também a parte dos feromônios que começam a ser estudados nos animais, que trazem ali respostas, estímulos que são bastante fortes também. Então tudo isso mostra desde o início até chegar aqui nessa fase mais complexa. Mas não temos conhecimento científico suficiente para isso, né? Só depois que eu vou saber. Pois é, né? Então assim, a gente pode não ter conhecimento científico, mas pelo menos curiosidade a gente tem, né? Como é que está o som, pessoal? Me dá um retorno, por favor. Alguns aqui colocando como picotando, com dificuldade, alguma coisa? Tranquilo? Angelina colocou, né? Às vezes, à tarde, gosto de colocar músicas de natureza, né? Percebi que no horário foram chegando pássaros diversos e continuam chegando, né? Então a mesma coisa também, né? Os sons, a sensibilidade que os animais vão sentindo também. Então tudo isso é parte desse processo de evolução. André Luiz coloca aqui no próximo. Tá, obrigado, gente. Trabalho da inteligência, para nós concluirmos aqui então esse capítulo número 4. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, quando se fala em reflexão sistemática, a gente lembra que é essa capacidade que a gente tem de analisar, refletir tudo que está à nossa volta. Vocês se lembram, né, que quando ele falava sobre o desenvolvimento da leitura, começa primeiro aprendendo a ler, né, a ler e a escrever. Então nós aprendemos ali as primeiras letras, aprendemos a falar, aprendemos a nos comunicar, que no começo é difícil, né, que mostra, por exemplo, a criança nos primeiros anos de vida, a formação da sua estrutura, né, a estrutura do sistema nervoso relacionada com a fala, relacionada com a audição, relacionada com a coordenação motora, para começar a escrever. Então, para a criança, é aquele grande desafio você fazer as primeiras letras, escrever as primeiras palavras, se lembrar, trabalhar a memória para guardar ali as informações que foram colocadas. A gente vê os pedagogos, psicopedagogos trabalhando intensamente para encontrar ali os melhores métodos para ajudar no desenvolvimento da criança, né? Mostra ali para nós todo aquele trabalho de estímulos, né? Com brinquedos, com material pedagógico, com processos que são estudados nas universidades, para tentar fazer com que a criança aprenda da melhor forma e da forma mais rápida possível. Inclusive nós fazemos uma comparação entre a nossa época de escola, a coisa de 50, 30, né, 30, 40, 50 anos, e como é hoje. Os estímulos que as crianças têm com recursos da eletrônica, com recursos da informática, como eles aprendem muito mais rápido, né? Antes eu lembro que nós começávamos com 6 anos de idade, fazia ali o pré-primário, e depois com 7 anos de idade você entrava no primeiro ano do ensino fundamental. Hoje uma criança com 1 ano e meio já vai para uma creche e ela está constantemente, diariamente sendo estimulada para aprender. Quando chega com 3, 4 anos de idade, ela já está pronta para a leitura.
Então a gente vê como foi mais precoce a coisa. Isso tudo não é simplesmente porque é uma geração mais inteligente do que a outra. É porque as metodologias evoluíram. Os recursos de cada geração acabam se mostrando maiores, né? Brás, a gente só vai ver o resultado disso depois. Nós temos ali certamente muito mais inteligência sendo mostrada nessas crianças, mas ao mesmo tempo também vemos ali uma hiperestimulação, que também traz ali essa dificuldade, né? Nós lembramos, por exemplo, Brás, né, voltando no nosso tempo, né, eu estou com 51 anos, alguns de vocês têm uma idade maior, uma idade mais avançada do que essa, mas se nós voltarmos no tempo, por exemplo, se nós pegarmos naquela geração antiga, existia uma sociabilização maior, uma interação com a natureza maior, uma relação com a imaginação muito maior. Hoje não, hoje as crianças são constantemente estimuladas com informações. Então, se por um lado você desenvolve um aspecto, por outro você deixa de lado. Então tem o lado bom e o lado ruim, né, Brás? Então o que vale, na verdade, agora, é nós fazermos, depois de algum tempo, um balanço para ver o resultado empírico, né, a coisa prática mesmo. Então, assim, existe esse estímulo constante, vem fazendo com que as crianças apresentem distúrbios bastante problemáticos. Distúrbios que acabam chegando psiquicamente, né, porque elas ficam mais agitadas, mais ansiosas, mais deprimidas, mais cobradas com as coisas que elas vão assimilando, né? Então, naquela época você tinha o período que você brincava, que você ia para a escola, depois você brincava na rua. Hoje você sai da escola, vai para o curso disso, para o curso daquilo, vai para a internet, vai para a televisão, vai para o curso daquilo. A criança já tem um desenvolvimento diferente. Então os prós e os contras disso tudo só serão observados mais para frente. André colocou, minha mãe achava que meu filho era superdotado, né? Foi um sufoco para explicar que ele era normal, né? Pois é, pessoas superdotadas são pessoas complicadas, né? Mas vamos lá, faz parte também da evolução deles. Mas o que eu queria colocar para vocês, né? Que esse mesmo estímulo, isso mesmo, esse mesmo estímulo que a gente está comentando agora, de você estimular a aprendizagem, e depois do estímulo à aprendizagem você faz com que aquilo que você aprendeu se torne rotina, de você, como eu comentei com vocês, né? A gente anda no trânsito, você lê placas com uma naturalidade, você nem se interessa por ela, mas hoje você tem até mesmo a publicidade que traz cores, formas, tamanhos, imagens que são bastante estimulantes. Então nós somos naturalmente levados a olhar para as coisas e a leitura é reflexa. Você olha para uma placa, pum, você já leu o que era. Você olha para outra, pum, você já leu o que era. A mesma coisa vai acontecendo em termos do reflexo do raciocínio. Desde o início começa assim, primeiro aqueles primeiros raciocínios, a vida no mundo material vai trazendo para nós muitos estímulos, né, de você tentar encontrar soluções para as dificuldades que são enfrentadas, e a gente lembra que no início as dificuldades eram muito grandes, né? O mundo ele é muito agressivo para o ser humano. Você precisava buscar comida, você tinha que passar pelo frio, você sofria as ameaças, e você tinha necessidade de evoluir no seu modo de viver através de busca de soluções. Hoje não, hoje nós somos estimulados a fazer isso, né? Então você vai para a escola, você está no seu dia a dia, você tem brinquedos, você tem aula disso, aula daquilo, em que você é estimulado constantemente. É nisso que nós estamos falando aqui agora. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, então é automaticamente que nós vamos refletindo, é uma coisa contínua para nós, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual. Então isso começa mentalmente, né? Mas a gente vê que o corpo físico vai respondendo também a esses estímulos, a esse automatismo. É como se o nosso corpo, entre aspas, ficasse inteligente. Ele mesmo busca o equilíbrio, ele nos estimula. Você está com fome, o seu corpo precisa de nutrientes, você sente fome, o seu olfato se sente estimulado, a sua visão, então o prato fica mais cheiroso, mais saboroso, mais visualmente bonito.
E isso tudo provoca um estímulo que o nosso corpo reage. A mesma coisa acontece com os estímulos mais básicos, né, desse processo sensorial, no caso, por exemplo, do erotismo, com imagens, com cheiros, com paladares, com estímulos diversos. Isso mostra que o nosso corpo vai respondendo de uma forma automática. E isso também mostra, como é colocado para nós, assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecendo sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que, por força da lei divina, deve merecer, com o trabalho de si mesma, a auréola da imortalidade em pleno céu. Então, esse trabalho da inteligência que é colocado para nós é a inteligência em suas diversas faces. É a inteligência automática ou autômata, se nós preferirmos, uma inteligência racional, que é essa que nos permite analisar as situações, refletir sobre as situações, e tudo isso vai acontecendo também de uma forma automática. Elas também de uma forma lenta e gradual. Começa lá naquele princípio mais rudimentar para chegar depois nessa condição mais complexa que nós vivemos. Então, essa grande viagem que André Luiz tem feito desde o início da sua jornada, desde o início do nosso livro aqui, é para mostrar para nós que as coisas não vieram do nada, porque se a nossa ciência hoje começa a analisar todas as espécies, começa a analisar o princípio da vida na sua evolução biológica, tem aquela ideia, né, de que primeiro os seres começaram no ambiente aquoso, depois veio ali os anfíbios, depois os répteis, depois ali os mamíferos, os pássaros, os seres humanos e tudo mais. Então, cada uma dessa espécie que foi assumindo esse novo formato e apresentando também essa nova complexidade, porque é uma estrutura mais complexa, uma estrutura com órgãos que o outro não tem, o próprio cérebro foi se desenvolvendo. Então nós olhamos isso biologicamente. E as nossas ciências estudam isso, né? Você pega ali os paleoantropologistas, né, que são aqueles que estudam os fósseis daqueles hominídeos no começo, como a gente tinha comentado. Então isso mostra a evolução biológica das espécies. André Luiz traz para nós que essa evolução biológica, antes de ser biológica, é uma evolução espiritual. Porque olha só que curioso, se nós hoje na ciência tem aquela ideia, né, de que não quero saber de espírito, porque para nós o que interessa é aquilo que eu posso ver, que eu posso mensurar de fato. Então ele ignora o aspecto espiritual. Só que nós não podemos ignorar, porque o aspecto espiritual é o mais importante de tudo, porque tudo aquilo que a nossa ciência estuda em termos de evolução biológica é apenas a exteriorização daquilo que o espírito se desenvolveu, como foi colocado aqui por André Luiz. Então é como se nós estivéssemos estudando a ponta do iceberg, colocando ali, olha que bonita aquela ponta do iceberg que está aparecendo ali, boiando no mar, e nós ignoramos completamente toda a estrutura do iceberg que está embaixo, que é exatamente a sua composição espiritual. E é então nessa grande viagem que André Luiz fez conosco aqui até agora, mostrou que o princípio inteligente, que é exatamente o elemento espiritual, começou a se desenvolver desde o início, e conforme esse princípio evoluía, ele ia assumindo formas diferentes que se mostravam, que se exteriorizavam aqui no corpo físico. Então essa é a parte bela dessa grande viagem, e mostra também não apenas o próprio desenvolvimento do corpo físico, mas o desenvolvimento do princípio inteligente, também falando da parte intelectual. E, consequentemente, depois da parte moral, que aí já entra também na resposta que os espíritos deram a Kardec, no Livro dos Espíritos, dizendo que primeiro nós evoluímos intelectualmente. Não que primeiro vem todo o desenvolvimento intelectual, para depois vir o desenvolvimento moral. Eles vão se desenvolvendo paralelamente. Só que o intelecto tem uma tendência natural a evoluir, mais rapidamente do que o princípio moral.
exatamente porque a nossa inteligência ela é estimulada de um modo natural por situações do nosso cotidiano. É depois que nós tomamos uma decisão, que nós agimos, que nós veremos as consequências morais. Aí então o espírito sofre ou ele não sofre? Ele sente ali aquele prazer positivo ou é um prazer negativo? O prazer positivo seria o caminho da felicidade do espírito. O prazer negativo é aquele prazer que ele sente naquele momento, mas depois ele precisa se recuperar, ele precisa se regenerar moralmente. Então nós vemos assim que são caminhos que o princípio inteligente vai alcançando. E é esse grande caminho que nós estamos estudando agora. E é importante nós sabermos isso, porque nós vemos que nós não somos seres que foram simplesmente criados agora, mas que nós fazemos uma longa viagem que se perde no tempo, que nós não nos lembramos, até mesmo no momento em que nós nos tornamos indivíduos, nós não sabemos quando isso aconteceu. Porque a individualização nós vemos que acontece nos reinos inferiores. Mas quando esses indivíduos se tornam seres sencientes, cientes da sua existência, capacidade de raciocinar, isso nós já não sabemos também. Dudu colocou para nós aqui, mensagem, Dudu? Colocado para nós aqui. Beleza. A evolução do espírito se molda com uma velocidade rápida, porque essa transição do planeta Terra, que se mostra corrida num preparo rápido dessas crianças para sua melhora cognitiva e ativa para um futuro de uma espécie que se faz ver já durante um tempo atrás, isso não entendi a palavra ali. Isso hoje se olha de forma estranha, mas o tempo futuro que explorado vivenciará uma melhora importante do seu orbe planetário. Não podemos ficar parados numa coisa, digamos, antiga. Tudo precisa desenvolver de forma mais rápida para uma evolução direta e tranquila a esses seres que já chegaram e ainda chegam aqui nessa terra provatória. Obrigado pela participação. Braz, essa aqui é uma resposta para aquilo que a gente estava falando lá em cima. Se esse estímulo, essa nova pedagogia que essa geração está vivendo, pois é, que essa nova pedagogia está vivendo, se ela é positiva ou não. Então aqui mais uma vez, só para a gente poder pegar aqui a resposta, essa transição do planeta Terra que se mostra corrida num preparo rápido dessas crianças para a sua melhora cognitiva e ativa, para o futuro de uma espécie que se faz ver já durante um tempo atrás, isso hoje se olha de forma estranha, que é exatamente a nossa estranheza, Mas o tempo futuro que explorado vivenciará uma melhora importante no seu orbe planetário. É aquilo que a gente estava falando, sobre a evolução da inteligência, dessa capacidade racional rápida, dessa agilidade mental que essa geração vai tendo. Isso mostra essa possibilidade de evolução do nosso planeta, pelo menos intelectual e material. Mas aí, como eu estava falando para vocês, complementando, moralmente nós também vamos avançando. Porque nós já temos a inteligência, a gente lembra que o desenvolvimento moral, ele depende da nossa capacidade de analisar se aquilo é certo, se é errado, se é bom e se não é. Então essa nossa capacidade de discernimento é uma consequência da inteligência. Então, rapidamente nós temos nova geração estimulando na evolução do nosso planeta. Mas moralmente também nós teremos essa possibilidade de tornarmos realmente nosso planeta melhor. Obrigado pela participação de vocês aí, amigos. Bom dia, soldado. O soldado colocou, as crianças das últimas gerações são mais exigidas e com isso vem aumentando a da inteligência, Mas conjuntamente vem caindo um pouco, sobre certos aspectos. A gente conversou bastante sobre isso agora, soldado, que tem um efeito colateral, digamos assim, porque você tem ali aquela parte bacana, que hoje as crianças têm recursos que a nossa geração passada não tinha, mas tem um efeito colateral. Mas que, conforme a gente viu nessa mensagem agora,
colocar na balança os prós e contras, né, os prós são muito mais presentes do que o contra, né? Então, felizmente para todos nós. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, finalizamos então esses dois temas que nós estudamos agora. Primeiro falando sobre a gênese dos órgãos psicossomáticos e depois o trabalho da inteligência. Então, no nosso próximo encontro, essa carta aqui ela foi recebida lá, essa mensagem foi recebida em Pedro Leopoldo, dia 26 de janeiro de 1958. Então, essa mensagem veio através de Chico Xavier. A gente lembra aqui Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Valdo Vieira em Uberaba. Então, essa mensagem veio através do Chico. A próxima, a gente lembra que essas mensagens vieram alternadas. A próxima, nós vamos entrar no capítulo número 5. Células e corpo espiritual. Isso aqui vai dar uma coceira na gente que vai ser... Vamos falar sobre princípios inteligentes rudimentares, formas das células, motores elétricos microscópicos, o todo indivisível do organismo, automatismo celular, efeitos do automatismo, fenômenos explicáveis. Veio de Uberaba, que Deus nos ajude, porque eu estava lendo aqui os dois primeiros temas, né, para preparar caso a gente avançasse um pouco no tempo. Tem nomes aqui que vou precisar estudar e decorar, para poder lembrar aqui o significado deles, né, nomes bem interessantes. O Brás colocou, né, um pedagogo argentino fez fotografia Kirlian de seus alunos e viu uma tênue diferença entre coloração dos mais inteligentes, né? Então, isso também, né, essa própria parte da energia que irradia de cada um de nós, né, formando essa auréola, né, em torno de nós, isso também é um tema a ser estudado, né? São energias que são irradiadas. Mas enfim, né, Egídio Baggio, então tá aí o nome do cidadão. Então tá aí, pessoal, fechando aqui o nosso estudo de hoje, né? Fizemos ali apenas a conclusão desse nosso raciocínio, que, como eu falei para vocês, eu achava que seria uma leitura muito rápida, né? Porque eu li ali e falei, bom, isso aqui em 15 minutos a gente resolve, né? Nós ficamos 45 minutos falando só sobre esses exemplos, sobre essas ilustrações